Olá pessoal, fico muito feliz de estar de volta aqui com vocês no canal Leia Preta Leia, esse lugar onde a gente sempre fala de literatura significativa e empoderadora, porque aqui a gente acredita que a literatura, a cultura, o acesso à educação são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. E nesse nosso último vídeo da temporada 2020/1, nós vamos fazer mais um Comentandos, e dessa vez esse Comentandos vai ser do livro 21 lições para o século XXI do autor Yuval Noah Harari. Que é esse livro aqui, que é do autor famoso, né, autor best-seller, que é escritor também do Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade, e do Homo Deus, Uma Breve História do Futuro. Esse livro é de 2018. Aliás, eu já fiz resenha dos outros dois livros do Yuval Harari no Freewin, vou deixar os links aqui para vocês acessarem. E já sabem, antes mesmo da gente entrar no vídeo, já deixa o seu like, né, o seu joinha e se inscreve no canal. Bom, gente, como eu já disse, esse vai ser o último vídeo da temporada 2020/1. Não sei se vou conseguir colocar vídeo no canal Freewin essa semana, então a gente pode considerar a temporada 2020/1 encerrada. Vou começar falando do autor, como sempre. O Yuval Noah Harari nasceu em Haifa, que é uma cidade de Israel, em 24 de fevereiro de 76, e ele era de uma família... E ele pertence a uma família judia secular, que é uma família que não pratica o judaísmo, que tem origens na Europa Ocidental. O Yuval Harari estudou e se especializou em História Medieval, História do Mundo e História Militar, e depois ele fez o doutorado na Universidade de Oxford e concluiu isso em 2002. Atualmente ele é professor no Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém, e os seus 3 livros já venderam juntos 27 milhões de cópias ao redor do mundo. A sua pesquisa atual é principalmente em questões do que a gente chama de macrohistória ou da grande história, que seria o quê? Qual a relação entre a história e a biologia? Qual é a diferença essencial entre o Homo sapiens e outros animais? Existe justiça na história? A história tem uma direção? As pessoas ficaram mais felizes ao longo da história? E quais as questões, e principalmente quais as questões éticas em relação à ciência e tecnologia agora no século XXI? E o Harari é muito conhecido nas plagas aí do mundo, dá um monte de palestras, inclusive em 2018 e 2020, ele falou no congresso do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, e assim ele discute regularmente essas questões globais com chefes de Estado, como vários chefes de Estado europeus, da América Latina e da Ásia. O Dr. Harari dá palestras em todo mundo, inclusive tem TED Talk dele aqui se vocês quiserem ver, e ele sempre fala sobre tópicos e assuntos explorados em diversos artigos acadêmicos que ele escreveu, e tem publicações em jornais como The Guardian, Financial Times, The New York Times, The Times, The Economist e Nature. Ele também oferece bastante do seu conhecimento do seu tempo fazendo palestras de forma voluntária. O Yuval Harari tem 3 livros publicados, que é uma espécie de trilogia. O primeiro é o Sapiens, muito famoso, publicado em 2014, e ele se tornou um best-seller bombado e o autor passou a ser conhecido no mundo inteiro. Até 2019, esse livro sozinho tinha vendido 15,5 milhões de livros de volumes ao redor do mundo e foi traduzido para mais de 50 idiomas e é sem dúvida o livro mais famoso, né? Como eu disse, eu já fiz uma resenha sobre esse livro, o link estará aqui. Em 2016, o Harari lançou o segundo livro da trilogia, que é Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, e esse livro ele não vai falar da grande história do passado, mas ele examina projetos futuros e os desafios da humanidade que vai enfrentar a partir do século XXI, no longo prazo, né? E esse livro seu vendeu 7,5 milhões de cópias no mundo e foi traduzido também para mais de 50 idiomas. Já esse senhor aqui foi lançado em 2018, ele é o que seria o terceiro livro da trilogia, e nesse aqui ele não propõe explorar nem o futuro nem o passado, embora tenha parte. Ele está falando aqui em 21 lições para o século XXI de questões atualíssimas do nosso presente momento. E nesse livro, que é o que a gente vai comentar hoje, ele se concentrou nas maiores questões do presente, como por exemplo, o que está acontecendo agora? Quais são os maiores desafios e escolhas do hoje, do 2018, 2019, 2020? Desde o seu lançamento, esse livro já vendeu 4 milhões de cópias ao redor do mundo,
Ficou na lista dos mais lidos, dos mais vendidos do New York Times, todas as listas, inclusive nos 100 mais vendidos da Amazon, e já foi traduzido para 40 idiomas. Gente, essa edição que eu tenho é uma edição inglesa da editora Vintage, que faz parte do grupo Penguin Random House, né, que é uma editora grande, né, inglesa. Essa edição é de 2019. No Brasil, os livros do Harari são publicados principalmente pela editora Companhia das Letras e pela LIPM, que é a editora que publica livros pocket geralmente, e a primeira edição brasileira é de 2018 e foi traduzida por Paulo Geiser. E aí, se vocês tiverem interesse e quiserem adquirir esse livro, que eu super recomendo, aliás, eu recomendo adquirir os 3, eu vou colocar o meu link de afiliado da Amazon aqui na caixinha de descrição, e aí, né, vocês vão ter acesso a esse livro aqui. E sobre o livro, o próprio autor disse na primeira página, ele vai dizer: eu encorajo a todos nós, sejam quais sejam nossas crenças, a questionar as narrativas básicas do nosso mundo para conectar os desenvolvimentos passados com preocupações presentes e não ter medo de questões controversas. Com isso, o livro 21 Lições do Século XXI vai analisar algumas das questões mais urgentes que a gente está vivendo agora. Por exemplo, por que a democracia liberal está em crise? Não é importante para nós no Brasil de 2020? Uma nova guerra mundial está chegando? Não, mas a gente teve a epidemia do Covid, né, que não deixa de ser. O que é esquisito, porque no livro Sapiens, o Yuval Harari defende, né, que o mundo já venceu a fome, a guerra e as epidemias. Mas enfim, o que a ascensão do Donald Trump significa? O que podemos fazer sobre a epidemia de fake news, que é outro tipo de epidemia? Qual a civilização domina o mundo atual? A ocidental, a chinesa, a islâmica? O nacionalismo pode resolver os problemas de desigualdade e da mudança climática? Assim, a intenção desse livro seria de oferecer alguma clareza sobre a situação atual para as pessoas comuns, para que as pessoas comuns possam participar dos debates, das grandes questões universais, mesmo que a gente esteja ainda preocupado com questões rotineiras. Então, na introdução, o autor começa dizendo, né? Em um mundo inundado por informações irrelevantes, a clareza é poder. E assim, o Harari vai começar na introdução esclarecendo que o Sapiens, ele pesquisou e explorou o passado humano, examinando como essa espécie da gente praticamente insignificante nos ramos da árvore da vida, se tornou a espécie dominante do planeta. Já em Homo Deus, ele vai explorar a vida futura dos humanos em longo prazo, contemplando como humanos, ou pelo menos alguns deles, podem vir a se tornar deuses no futuro e qual será o destino da inteligência e da consciência humana ou tecnológica. No terceiro livro da trilogia, ele trata do presente, mas mantendo uma perspectiva de longo prazo e também com um olhinho ali no passado. A agenda do Harari para esse livro, ela não foca muito no âmbito individual não, né? Ele obviamente sabe, no livro ele deixa claro que os seres humanos não são necessariamente iguais, não têm as mesmas vivências e que os problemas do mundo vão atacar os seres humanos de jeitos diferentes. Mas, levando todas essas considerações, o foco do Harari é falar sobre problemas globais, que de um jeito ou de outro vão afetar a todos nós, mesmo que em níveis diferentes. Um exemplo disso seriam as mudanças climáticas, que vão afetar a gregos e troianos, a pessoas do sul global e do norte global, mesmo que algumas vão sofrer muito mais do que outras. Mas ele não abandona a perspectiva individual, porque ele entende que existe uma conexão entre a nossa vivência interna como indivíduo e o exterior, o global. Então ele vai falar dessa conexão, as percepções internas individuais e os problemas globais, e um exemplo, por exemplo, é quando ele fala de terrorismo, que não deixa de ser um problema político global, mas também é uma ferramenta de controle interno, controle psicológico interno e individual de cada um. Mas essas lições não vão apresentar respostas fechadas em si, pelo contrário, vão gerar uma confusão enorme na cabeça de vocês, mas essa é a ideia do Yuval Harari, a ideia do cientista, né? O cientista per si, que é você criar questões para abrir o raciocínio e gerar assim outras questões. Então ele tenta nos ajudar a raciocinar sobre as questões atuais. O livro, gente, é organizado em 5 grandes partes, e essa é a forma que o Yuval Harari organiza todos os livros dele, e são 5 partes, e cada parte tem mais ou menos de 3 a 5 capítulos, resultando em 21 capítulos, ou seja, cada lição corresponde a um capítulo. A parte 1 é o desafio tecnológico.
E nessa parte específica, ele vai falar muito sobre como a humanidade tem perdido a fé na história liberal que a gente criou, né, nas décadas recentes, ao mesmo tempo que a biotecnologia e a infotecnologia confrontam os seres humanos com novos desafios. Então ele faz essa coisa entre, ao mesmo momento que a gente perde a fé nos nossos sistemas econômicos e políticos, a gente está sendo confrontado com um problema sem precedentes, que é o problema da tecnologia. A parte 2 é o desafio político, que aí ele vai fazer um desenrolar dessa primeira parte, que é um desafio que vai muito além da polarização entre esquerda e direita que a gente está acostumado. Mas principalmente vai falar sobre como a fusão entre a biotecnologia e a infotecnologia agora ameaça os valores modernos de liberdade e igualdade que vem aí norteando as nossas vidas, como a democracia, por exemplo, desde o século XVIII. E assim, a solução para esse desafio tecnológico, ele diz que dependeria de uma espécie de coalizão global, de cooperação global, mas aí ele vai lembrar dos nossos extremismos que a gente vive hoje, que é ultranacionalismo, fundamentalismo, briga entre extrema direita e extrema esquerda, culturismo, e vão fazer com que a cooperação global pareça cada vez mais difícil de acontecer. Na parte 3, desespero e esperança, o autor vai falar sobre como nesse momento difícil, cheio de desafios que a gente está agora e polarizações extremas, a humanidade pode tentar controlar seus medos e ao mesmo tempo se tornar um pouco mais humilde em suas visões sobre si mesmo e sobre o mundo. Ou seja, a gente tem que parar todo mundo de achar que está certo sobre todos os assuntos. A parte 4 é a verdade. E aí ele vai falar sobre como os processos globais têm sido tão confusos para serem entendidos ou explicados por uma pessoa só. Contudo, ele acha que nós, seres humanos, temos que procurar sim saber as verdades sobre o mundo para evitar de sermos vitimados pela quantidade enorme de mentiras e manipulação que tem sido por aí. E é nessa parte que o autor vai falar sobre a ascensão da era da pós-verdade e o domínio das fake news nas relações políticas e sociais. Parte 5, resiliência. Nessa parte o autor fala sobre algumas ferramentas que a gente pode usar para desenvolver essa resiliência, essa resistência a essas crises que a gente está vivendo, numa época de grandes confusões, que as histórias antigas que justificavam a nossa vida estão colapsando, ao mesmo tempo que não estão criando novas histórias. E inclusive ele finaliza com um capítulo bastante prático de a 21ª lição, que é super individual, que é o papel da meditação em fazer a gente ficar na realidade e tentar ter uma vida mais pacífica e aceitar o mundo do jeito que ele é, ao mesmo tempo que desenvolve uma força para tentar mudar o que a gente pode. O livro conta com 21 capítulos e eu não vou falar de capítulo por capítulo aqui, porque senão o vídeo não vai ter fim, mas eu escolhi 3 capítulos para mim que são essenciais. Primeiro é o capítulo 2, o capítulo Trabalho. E esse capítulo está dentro da parte 1. E ele sobre o desafio tecnológico, e ele faz uma conexão entre o avanço tecnológico e o futuro do trabalho na espécie humana. E aí ele traz, pelo menos para mim que sou uma esquerdista incorrigível, que realmente acredito na frase trabalhadores do mundo univos, uma perspectiva aterradora de que no futuro, gente, não é que vai ter briga de classes ou que os trabalhadores vão se tornar sucateados, como está acontecendo agora. Talvez com a revolução tecnológica, parte da classe trabalhadora se torne inclusive irrelevante, desnecessária. E ele fala muito de como uma parte dessa classe trabalhadora, que não tem nível educacional, pouco especializada, pouco educada, que trabalha hoje de forma sucateada, possa ser substituída por uma tecnologia de automação ou robótica, como já vem acontecendo hoje, por exemplo, no telemarketing, e essa parte dessa população vai ficar relegada à irrelevância. E como é que a gente vai fazer no futuro para sustentar essa parte dessa população? Inclusive ele fala de uma coisa que é muito defendido pelo Eduardo Suplicy, que é a renda básica universal. Vou colocar um vídeo aqui para vocês saberem do que ele fala. E aí vem o capítulo 3, que é o capítulo Liberdade, que também está na parte de tecnologia, e aí o autor vai falar o próprio ideal de liberdade que foi construído aí pelo liberalismo moderno e como esse ideal de liberdade está sendo afetado pela tecnologia, principalmente pela infotecnologia. Esse é um capítulo, gente, de tirar o sono, Porque ele fala sobre como cada vez mais nós estamos perdendo a nossa privacidade e liberdade, inclusive liberdade de escolha. Pois a gente está sendo constantemente vigiado pela tecnologia e como a gente está tendo os nossos dados roubados o tempo todo e os nossos dados
sendo utilizados para alimentar algoritmos que vão nos conhecer melhor do que nós mesmos no futuro. E assim como esses algoritmos vão poder manipular nossas opções, não só em determinado ponto em relação a consumo, mas em relações interpessoais e nas nossas escolhas políticas, como aconteceu, por exemplo, no caso do Trump e do próprio Bolsonaro. E por último, o capítulo 17, que é o capítulo pós-verdade, que fica na parte 4, na parte verdade, e fala de uma das questões mais importantes da atualidade, a pós-verdade, que é uma espécie de reescrita ou reinterpretação dos fatos e da história para se encaixar de acordo com uma crença ou uma ideologia. E aí o Yuval Harari vai dizer que a gente sempre teve pós-verdades, coisas, crenças que não eram verdades, mas que fizeram a gente construir a espécie humana, como por exemplo o ideal de nação, que não é uma coisa que existe de verdade, mas que foi criado, né, com seus mitos formadores e etc. Contudo, nunca antes na história desse mundo, né, essas mentiras vêm sendo tão utilizadas para manipular as nossas escolhas, principalmente políticas, e atingir, porque elas não atingem a gente no nível racional, gente. Elas atingem a gente no nível emocional, não na cabeça, sim no coração. E apelando para as nossas paixões, as fake news e as pós-verdades podem manipular a gente para agir de acordo com determinadas crenças. A eleição do Trump e do Bolsonaro, mais uma vez, são exemplos históricos desse momento. Bom, gente, como conclusão, eu vou dizer primeiramente que o livro é polêmico, sim. O Yuval Harari, ele não se autocensurou, ele disse o que ele achava que estava certo, o que ele tinha que dizer, né? E ele pode parecer um cara meio cético, ele é ateu, né? Não tem uma crença nas grandes histórias, e por isso talvez ele possa ofender um pouco as pessoas que são muito religiosas, as pessoas que têm muitas crenças, mas eu sugiro que vocês leiam com a mente mais aberta, porque ele é um livro que ajuda a gente a pensar. Pois é, pessoal, o que vocês acharam desse Comentando Básicos de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida ou se vocês gostaram da indicação. Se você gostou desse projeto, dê seu apoio inscrevendo-se no canal, deixa o seu like, se você gostou, compartilha com seus amigos e família. Pra você que chegou por aqui, quero avisar que eu tenho um segundo canal chamado Freewin, que também está de férias a partir de hoje, mas que tem muito conteúdo interessante, político, inclusive já falei sobre pós-verdade e fake news nesse canal. Você também vai encontrar esse e outros conteúdos no Instagram, @letracandeia. Era isso que eu tinha para oferecer hoje, fico por aqui, até mais!